Fala, gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Maelara, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like e ative as notificações para receber todos os meus vídeos. Eu vou fazer uma pergunta logo de cara aqui pra vocês. Se eu fizer vídeo também falando sobre alguns outros assuntos, se bem que é tanta coisa de RBD que eu tenho pra falar, que fica difícil. Mas, sei lá, vocês gostariam que eu fizesse vídeo de outro assunto, de que, assim, eu não digo nem de outra banda e tal, mas umas coisas mais pessoais, tipo, sei lá, top 10 desenhos animados, filmes que eu gosto. Falar sobre outras coisas também, não sei. Comentem aqui, porque, tipo, é um trabalho, é um tempo que eu tenho que me dedicar e às vezes vocês não querem nem ver e aí eu perco meu tempo fazendo isso, não sei, tá bom? Eu tava pensando, inclusive eu tive uma live com o Rodrigo Neme, que fazia o Nico em Rebelde, lá no Instagram, e a gente conversou sobre isso. Qual o motivo que levou, quais os motivos que levaram o RBD a se tornar um sucesso tão grande? Não só o RBD, mas Rebelde no geral. Por que se tornou esse fenômeno mundial? A gente até conversou sobre isso no dia, mas eu fiquei pensando e resolvi dar a minha opinião do porquê que eu acho que Rebelde se tornou um fenômeno mundial. E o porquê eu acho que talvez não exista mais um outro. Vamos lá? Então vamos. Eu me sinto a própria Eliana quando eu falo assim. Primeiro a gente tem que levar em consideração que foi uma novela teen que falava para jovens. A partir do momento que você já tem uma novela que entra na casa das pessoas todos os dias em uma emissora que tem bastante nome, que tem bastante audiência, em uma época onde a gente não tinha, por exemplo, Netflix, um YouTube, até tinha, mas não com a força que temos hoje em dia, ou outras plataformas de streaming, nós tínhamos sim que nos limitar aos horários que as televisões passavam o conteúdo. Eu lembro que eu chegava da escola às vezes correndo, e uma vez eu passei o meu portão, que eu fui correndo pra chegar a tempo de Rebelde, e passei. Minha mãe tava do lado de fora, que meu tio falou, onde você vai? Tudo bom? Tá. Então a gente ficava nessa dependência das emissoras de horários pra poder assistir e tudo mais. Eles já não são mais crianças, mas também não são adultos. Rebelde. Em breve, no SBT. Querendo ou não, era uma novela, todos os dias, de segunda a sexta, passava no horário, então a gente tinha que assistir, e não tinha essa coisa da gente ficar conversando com um amigo, tipo, você tá vendo o que aconteceu, não sei o que, nananá. A gente conversava no dia seguinte, meu, você viu ontem Rebelde, você viu o que a Roberta fez, você viu o que a Mia fez, então era legal que criava-se um vínculo e uma vontade de você conversar no dia seguinte com seus amigos na escola e assistir o próximo episódio, então você tinha essa espera e tudo mais, não é também que nem Netflix, hoje você sente num dia só, você acaba com toda a série. E essa questão de falar de jovens, eu acho que a gente tinha essa carência na época, né? Que a gente tá falando de quando? Anos 2000? Que tínhamos aqui um Orkut. Como eu falei, nós tínhamos algumas redes sociais, mas nada muito amplo, porque o Orkut era muito famoso no Brasil, tinha uma força muito grande aqui. Você não via astros, estrelas e tatatão internacionais no Orkut, era uma coisa muito brasileira, apesar de não ser um site brasileiro. Então nós tínhamos poucos lugares, tipo de redes sociais, pra gente poder falar sobre isso, a gente ficava muito focado nesses lugares. Tínhamos o MSN, mas não tinha essa força. Só que nos anos 2000, a gente não tinha essa representatividade de jovens. Sei lá, tipo, depois com o RBD, na mesma época ali, lançou-se High School Musical, que também criou-se uma rixa entre os fãs, né? Porque, quem gostava de RBD não gostava de High School, quem gostava de High School não gostava de RBD e tudo bem. Só que os dois meio que tinham coisas parecidas, eram banda, que saíram da ficção, estavam no mundo real e não sei o que, eles cantavam. Então tinham coisas muito parecidas e por isso que as pessoas comparavam muito, criticavam um ou outro e tal, e você tinha que gostar ou de um ou de outro, você não podia ser dos dois, vai ficar em cima do muro. Lembrando que Rebelde foi lançado no México em 2004, aí em 2005 aqui no Brasil, e aí começou a ir pra vários países. Nós tivemos, sei lá, uma girl band, Rouge, onde era muito, tipo, tinha muita essa coisa de que era pra menina, né, e nós desviada amava pra caramba. Não dá pra resistir ao teu amor, você me olha assim, baby. Que lançou em 2002, aí ficou um tempo aí, mas depois sumiu. Aí tínhamos também o Bros, que ficou menos tempo que o Rouge. Então nós não tínhamos muita representatividade de girl bands ou boy bands, que são coisas que têm uma força muito legal. Então quando o RBD apareceu, eu acho que nessa época é também por uma carência nossa, e isso pode ter ajudado muito para que se tornasse um fenômeno mundial. Lembrar também que dentro dessa novela existia muito humor, tinha romance. Cara, é tudo que um jovem está vivendo nessa época, né? Você se apaixona, você zoa muito e tudo mais. Então, essa identificação com esse público, que é o público-alvo, era muito assertiva.
E apesar de abordar temas muito interessantes, muito necessários, porque quem é novo e acha que naquela época a gente falava sobre coisas que a gente fala hoje em dia, abertamente no YouTube ou nas redes sociais, isso não existia. Então a gente vê essa representatividade, vê alguém falando sobre anorexia, vê um relacionamento abusivo, vê alguma coisa assim retratada numa novela com um linguajar jovem pra jovem, e também tendo essa apaziguada com o humor, era uma coisa muito, não sei se inovadora, mas muito necessária na época. E por isso também a gente consumia demais. Outra coisa que eu acho que deu uma força para se tornar um fenômeno é essa questão de música e atuação. Misturar a ficção com a realidade. Vamos começar aqui primeiro. Rebelde é uma novela internacional pra gente, né? De algo que a gente já consumia muito no Brasil, que é essas coisas, essas novelas, essa cultura mexicana que a gente sempre acompanha desde pequeno. A gente já viu milhares de novelas e produções da Televisa. E aí eu acho que você misturar essa questão de personagens, onde tem os casais e tudo mais, e você levar isso pra fora da novela, levar pra vida real, é meio louco. Se a gente parar pra pensar, ó, quem escolheu o nome RBD? Foi a Lupita que deu o nome durante a novela. RBD, Rebelde. Como é que é? RBD. RBD? Só que aí, na realidade, quem usa o nome RBD é a Maite, é a Dulce, nananá. Aí você fala, ué, peraí. Então, se a gente for partir pra esse lado da realidade, é uma piraminha aqui, tá? Um baseado que eu tomei. Você vê como eu fumo bem baseado. Eu tomei baseado aqui. Ou seja, o pessoal da vida real roubou isso da novela. Ladrão! 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 Claro, mas são as mesmas pessoas que faziam os personagens. Sim, só que quem inventou o RBD e quem tem os direitos seriam os personagens da novela. Eles levaram isso pra vida real, não como personagens, né? Eles levaram como eles mesmo. Aí você fala, isso é uma piração aqui. Que eles roubaram o nome dos personagens lá, eles roubaram a banda do pessoal da novela. Isso é roubo. Mas eu acho que funcionou tanto porque a gente comprou essa ideia de casal, Mia Miguel, Roberta Diego. A gente se identificava com eles, a gente torcia e a gente queria ver eles de perto. Tanto que, vai dizer que a primeira vez que você foi no show da RBD, ou sei lá, quando você começou a acompanhar, a primeira vez que eles vieram pro Brasil, você não chamava a Anaí de Mia ou a Dulce de Roberta? Eu acampava no Morumbi, eu ainda tinha essas neuras, eu tava ainda aprendendo a assimilar. Mentira, nem tanto que eu já tinha ido lá no Extra, depois do Extra eu consegui dar um up. Mas mesmo assim eu via muita gente chamando elas de Roberta, de Lupita, de Mia e tudo mais. Essa questão da realidade com a ficção é uma coisa muito forte, porque traz algo que a gente consome todos os dias pra perto da gente, porque a gente quer ter eles perto, né? E aí a gente começa a consumir, acreditar em traumas, acreditar que Anaí e Ponte tinham alguma coisa assim, porque a Mia e Miguel tinham, ou Roberto e Diego, então Dulce e Uker também se pegam e etc. Então a gente cria uma fantasia por conta de uma fantasia que foi levada pra realidade. Olha que loucura. E eu acho que isso tem muito a ver sim com sucesso, e eu posso provar, louca, não, mas se a gente for pensar, por exemplo, em Rouge, como eu já citei aqui hoje, também saiu da televisão, que nós assistíamos todos os dias, aí tem essa questão de você torcer, um reality show e nananá, e veio pra vida real. E foi a primeira vez que aconteceu, então pra gente era uma coisa inovadora, era uma coisa muito legal. Aí você pega o High School Musical, que também era uma banda que saiu de um filme e veio pra vida real, também funcionou. Chiquititas, que elas gravavam na Argentina, quando vieram pra cá tava um fenômeno, porque também assistíamos na televisão, na novela, todos os dias, e de repente elas vieram pra vida real. Então eu acho que essa é uma fórmula muito necessária, eu acho que essa é a fórmula X das Meninas Superpoderosas pra se criar um fenômeno. Porém, mais uma vez quero dizer que vivíamos numa época que não tínhamos redes sociais, né? Tipo, a gente tinha uma coisa ou outra aqui, nada muito forte como hoje em dia, então nós éramos obrigados a consumir aquilo na hora que elas queriam que a gente consumisse aquilo, as emissoras, a assistir naquele programa, eles iam estar em algum lugar, nós precisávamos consumir aquilo e tínhamos que consumir no momento que eles queriam. Nós não ditávamos as regras como hoje em dia, então eu acho que isso tudo ajudou muito, mas a Fórmula X, na minha opinião, é essa.
Uma outra coisa que eu acho é a questão da representatividade. Ah, mas Rebelde não tinha representatividade. Se a gente for falar representatividade negra, nós não tínhamos mesmo. Representatividade gay na novela nós também não tínhamos. Tínhamos uma representatividade da Celina, que abordava todos esses temas de gordofobia e tudo mais, que ela teve anorexia, bulimia na novela, então foi muito importante abordar esses assuntos. Mas era meio que de segundo plano, nós não tínhamos realmente uma representatividade na novela. Porém, na vida real, nós tínhamos Christian que se assumiu gay. Então depois de tudo isso, nós ainda tínhamos o Christian. Eu mesmo me tornei muito mais fã do Christian depois que eu soube que ele era gay. E eu acho que muitos fãs também, né? Porque muitos fãs de RBD são LGBTs. Eu falo isso mais ainda na parte dos meninos, não que todos sejam. Conheço fãs de RBD que são heterossexuais, tá tudo certo. E não é uma coisa que você tem que, oi, vou virar fã de RBD, vou assinar aqui que eu tenho que ser viado. Não é isso não, tá? É um preconceito que existe também que a gente precisa acabar. Mas eu acho que essa questão da representatividade do Christian, depois de tudo, da gente amar a banda e tudo mais, pô, vem alguém e fala, nossa, meu ídolo, ele tá lá, ele gravou uma novela, é um fenômeno mundial, ele é gay. Então tá tudo bem, eu sei, tá tudo bem, tipo, eu consigo chegar lá também. De verdade, obrigado por enseñarme que no importa la preferencia sexual, no importa el color, la raza, todos somos uno. Gracias por esta generación llena de amor. Eu te amo, São Paulo! Uma outra coisa é a questão da humanidade dos artistas. Muita gente fala, nossa, eles passaram por tanta coisa. E eu falo de alguns vídeos aqui, todo mundo fala, nossa, a gente não imagina, né? A gente vê tudo belo, tudo lindo. E eles mesmos falam isso, né? Que nas fotos eles estão maravilhosos, aí de repente eles estão todos cagados, tipo, deitados no camarim, extremamente cansados, que é de um lugar pro outro, não tem tempo de fazer nada. Mas mesmo assim, eles sempre se mantiveram humildes. Você sempre entrou no camarim, viu eles atendendo fãs. E eles estavam extremamente simpáticos, sorrindo, abraçando os fãs, sempre muito simpáticos, mesmo sendo os artistas internacionais de um fenômeno mundial, saca? É porque também eu já falei sobre isso, essa questão da gente achar que só porque a gente vê na televisão, eles são ricos e tudo mais, são intocáveis, mas por trás não era assim. Eles tinham a grana deles, mas era uma grana que eles batalhavam pra ter, eles trabalhavam demais, todos os dias eles gravavam, sabe, de domingo a domingo, horas por dia, e aí eles tinham que viajar, de domingo a domingo não, porque às vezes tinham que viajar pra fazer show, mas enfim, todos os dias de domingo a domingo eles trabalhavam, então era exaustivo, e apesar de tudo, e de não ganharem rios de dinheiro no RBD, eles sempre foram humildes, e isso acabava aproximando. Ao mesmo tempo, voltando a essa questão de redes sociais e tudo mais, eles se tornavam inalcançáveis, porque a nossa fonte de informação da RBD era assistindo os programas, era comprando revista, era tentando se inteirar através de alguma comunidade do Orkut. Então eles eram inalcançáveis, eles vinham pro Brasil, ninguém conseguia chegar neles, por exemplo, aqui em São Paulo, no aeroporto, porque era uma loucura. Depois que teve aquela tragédia que viram o tamanho do RBD, era uma coisa que tinha que se tomar muito cuidado. Então, apesar dos pesares, eles eram inalcançáveis. Quando você é inalcançável, tipo a Beyoncé, é um ser que você, tipo, meio que endeusa, né? E isso é difícil da nossa parte, mas torna a coisa tudo mais forte, mais intensa. É muito diferente de você pegar o celular, por exemplo, e você ver um artista limpando a casa ou fazendo biscoitos na tela do celular, na palma da sua mão, saca? Então, tipo, hoje os artistas são muito alcançáveis. Hoje você consegue ver o que eles estão fazendo, sabe? Tipo, e eles caem nessa tentação de mostrar o que eles estão fazendo. Porque é legal você postar nas redes sociais. Antigamente não tinha-se isso. Então, a necessidade de consumir o seu artista era muito maior, era muito mais intensa. Então, isso ajudava também. Por fim, eu acho que o que eternizou o RBD como um fenômeno, se eles já eram naquela época e todo mundo falava que era modinha, passaria e tal, eu acho que o que eternizou o RBD até hoje e vai ser eternizado para sempre na história da música é a questão de que eles terminaram na hora certa. E neste momento, o que está passando com o RBD é precisamente isso. Creemos que um projeto tão importante e que, por lo menos, bueno, eu creo que a todos, lo puedo decir con seguridad, nos ha cambiado la vida al 100%. Es tan importante en nuestras vidas que no queremos dejarlo caer. Y si es momento de tal vez decir adiós, preferimos que sea arriba y no cuando la gente tal vez ya nos esté olvidando. Primeiro eles fizeram os maiores estádios do Brasil, incluindo Morumbi e Maracanã. Após quase 3 anos de criação, considerando que há 2 anos a novela começou a ser representada aqui no Brasil, o grupo RBD resolveu dedicar uma grande parte da sua turnê 2006 ao Brasil. Foram 12 cidades, 13 shows, mais de 17 mil quilômetros percorridos, que contaram com mais de 275 mil pessoas que dedicaram horas de sacrifícios em filas para curtir o fenômeno mexicano RBD. Todos lotados, gravaram DVD, depois eles voltam numa próxima turnê fazendo, sei lá, 2 shows no Via Funchal aqui em São Paulo. E fazendo, lógico, em outros lugares também, passando por vários estados, mas em casas de show, que aí, pô, você não vai comparar um Morumbi, por exemplo, com um Via Funchal. É na base do
grito que eles extravasam a emoção antes de verem de perto quem está apenas na foto estampada na camiseta. Fãs do grupo mexicano RBD se vestiram como os ídolos. Pagaram até R$1.000 pelo ingresso. Fizeram fila, só não contavam com a chuva. Mas quem disse que isso é problema? Com chuva, sem chuva, a gente vai ver ele. Molhados e depois de passar o dia inteiro esperando, lá vão eles. E quando os fãs entram, a ansiedade toma conta. Tô com uma emoção, não tem explicação. Se do lado de fora a expectativa já era grande, aqui dentro ela é ainda maior. Milhares de fãs esperam para ver, naquele palco, os ídolos do RBD. A expectativa se transforma em festa quando o grupo sobe ao palco. A música Carinho Mil abre o show. E quando eles tocam outro sucesso, Ser ou Parecer, 3.000 vozes formam o coral. Sábado é Brasília que recebe o grupo. No domingo, o RBD vai se apresentar em Meleiro, Santa Catarina. Do lado de fora, a imagem do show do monitor mata um pouco da vontade de quem já aguarda na fila a apresentação desta sexta-feira em São Paulo. É uma proporção muito menor, mesmo você fazendo 2 shows, mas deu uma decaída, né, falando em proporção, até porque o RBD começa a caminhar só com as próprias pernas, sem um Rebelde pra acompanhar. Talvez nessa época ainda tivesse, mas já não tinha mais tanta audiência a segunda temporada como teve a primeira, a terceira teve menos ainda, então começa assim a decair, é uma coisa natural, né? Tudo que é novo, que é inovador, que a gente nunca viu, a gente tem a vontade de consumir, e depois que a gente viu uma vez, muitas pessoas acabam deixando um pouco de lado. Tanto que quando a RBD fez a turnê do Adeus, eu falei, jamais eles vão lotar um estádio de novo, e eles lotaram o IMB, eu paguei a minha língua. Então você olhar e falar, caramba, tipo, eles no último ano de vida da RBD, eles estão lotando ainda um IMB da vida, por exemplo, é uma coisa muito surreal. São Paulo, eu te amo! São Paulo, eu te amo! São Paulo! Mas eu acho que foi esse feeling de perceber, falar assim, gente, nós voltamos porque é a turnê do Adeus. Vamos parar porque, tipo, por mais que a gente possa continuar voltando pro Brasil, já não vai ser a mesma intensidade, a gente vai começar a diminuir cada vez mais. Hoje, se eles voltassem, conseguiriam lotar, acho que o Morumbi e o Maracanã de boas de novo, sabe? Porque, tipo, o mundo quer RBD de novo. Mas é uma diferença, talvez esteja errado, mas eu acho que eles conseguiriam lotar sim. Mas tem essa grande diferença hoje em dia. Bom, se você acha que tem mais algum motivo do porquê o RBD se tornou um fenômeno mundial, comenta aqui embaixo, essa é a minha opinião. São coisas que eu parei pra pensar e eu falei, mano, eu acho que é muito isso. Porque talvez não tenha uma fórmula, mas talvez tenha. E será que essa fórmula pode se repetir? Será que pode nascer mais um fenômeno mundial, mesmo tendo o mundo da forma que temos hoje, como eu falei, com as redes sociais, tudo na palma da nossa mão, tendo acesso ao artista que antigamente a gente não teria com essa facilidade? Não sei. Comenta aqui embaixo, coloca a sua opinião. Em breve tem mais vídeo. Beijo. Até lá. Tchau.